Bom, aula 11. Eu vou continuar um assunto que tinha interrompido nos dois vídeos atrás, né, que é a respeito do balanço energético nacional. Eu tinha falado, né, até então sobre a oferta de energia em geral, o consumo também de energia em geral, tá? Inclusive parcelas dadas a energias renováveis, né, as fontes renováveis de energia. E comentei alguma coisa sobre o balanço energético da indústria siderúrgica, né, no caso do processamento do minério de ferro, né, em ligas ferrosas. Aí eu vou entrar numa parte, tá, que aí está o título como ferroligas, né, que são ligas de ferro em geral, né, especialmente os aços. Tá? O que é aço? Aço é um material composto principalmente por ferro e carbono e elementos de liga. O que são elementos de liga? São elementos que conferem alguma propriedade aos aços, né? Por exemplo, é, o vanádio, por exemplo, ele é muito usado em ferramentas, né, garantindo uma certa dureza. O silício é usado na produção de equipamentos elétricos, por exemplo, transformadores. Ah, o zinco, como também o cromo, o níquel, são muito usados para conferir propriedades anticorrosivas e assim por diante. Tá? Aí tem o manganês também, que é outro elemento de liga usado para conferir resistência mecânica, nióbio também, resistência mecânica e também resistência a altas temperaturas, também é muito usado em turbinas aeronáuticas, né? E assim vai. Tá? Então, é uma tabela pequena que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que quais são as fontes de energia das indústrias que fazem o processamento do ferro e convertendo ligas ferrosas, tá? Onde eu quero chegar? Deixa eu abrir aqui. É que assim, as ligas ferrosas, por exemplo, os aços, elas podem ser produzidas na própria planta industrial de fibra siderúrgica, mas pode ser produzida separadamente. Elas adquirem os lingotes da siderurgia e convertem em materiais dos mais diversos tipos, né? Então, quais são as principais fontes de energia desse setor industrial? Aqui vocês estão vendo eletricidade, carvão vegetal e lenha, e até que outras não especificadas, né? Tem usinas que utilizam gás natural, mas vai depender muito do custo, tá? Essas ferroligas, né, elas utilizam muita energia elétrica, por exemplo, para aquecimento, tá? Porque durante o seu processo é necessário um aquecimento a temperaturas bem altas para absorver, por exemplo, os elementos de liga ou para passar por algum tratamento, por exemplo, tratamento superficial, tratamento eletroquímico, para que consiga absorver os elementos de liga e conferir propriedades específicas, como resistência à corrosão, resistência mecânica, propriedades magnéticas, usando silício, por exemplo, resistência a alta temperatura, dando exemplo nióbio, e assim por diante, né? Só recapitulando, os aços, né? Eles podem, é basicamente ferro, né? 98, 99% até mais que isso. Aí tem aços de baixo teor de carbono, os mais comuns aí, por exemplo, contendo 0,2, a grande maioria contendo menos de 1%. Tá? E entre os elementos de liga aí vai depender da quantidade, tá? Vai depender da composição de cada aço, porque existe aí uma grande variedade deles, tá? Depois deles, né, que eu queria falar, é um tipo de indústria, mineração e pelotização. Eu tinha falado anteriormente, né, sobre pelotização, que é o processo de beneficiamento do minério, dos minérios de ferro. Então, tem indústrias que eu acho mais interessante usar pelotes, né, que possuem teores maiores, a qualidade é bem melhor do que o minério em si, embora sejam muito mais caros. Bom, principal fonte é eletricidade, como está aqui, né, para processo de beneficiamento que é a extração de impurezas, aí tem aquecimento também, né, para conseguir aglomerar, né, os finos, né, o pó do ferro, né, ou do material rico em ferro, enfim. E o resto aqui tem gás natural, carvão mineral e coque de carvão mineral, óleo diesel e assim por diante, tá? Coque de petróleo. Muitas dessas fontes, né, eles variam de acordo com o preço. É que nem o caso do cimento que eu falei anteriormente, né?
Então aqui, por exemplo, utilização, né, do minério, né, e tem trituração, aí, por exemplo, materiais fundentes, enfim, tá? Aí que eu falei, moagem, homogeneização, né, que é uma melhor distribuição do minério, né? E, bom, aqui está até o processo, que é como se fosse um disco inclinado bem grande, né? Para formar os pelotes, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas observa-se que há alguns pontos aí onde o consumo de energia é alta, né? Alguns componentes que são mecânicos, aí são até acionamento por motores elétricos, enfim, né? Indústria química. Aí depende, né? Porque existem vários tipos de indústrias químicas. Pode ser uma petroquímica, uma carboquímica, existem indústrias químicas que utilizam fontes matérias-primas renováveis, até mesmo se for ver de uma forma, né, uma usina sucroenergética é uma indústria química, né? Então, assim, vai depender muito do produto que é processado, tá, dos processos químicos. Mas tem muitas indústrias químicas, por exemplo, que estão instaladas próximas a redes de gás natural, né, para utilizar o gás natural como fonte de energia e também como fonte, por exemplo, de hidrogênio, tá? Porque gás natural é composto principalmente por gás metano, mas tem outros alcanos também. Como todo alcano, são hidrocarbonetos, né? Carbono e principalmente hidrogênio. Então, é fonte de energia e fonte de hidrogênio. Que mais que tem que vocês podem ver? Eletricidade, né, para bombeamento, algum processo, um aquecimento mais pontual de convém utilizar energia elétrica, tá, para aquecimento, para os motores para misturadores, tá? Enfim. Aí teve também gás líquido feito de petróleo, óleo combustível. Aí no caso é mais assim situação onde o custo do combustível, né, é fundamental, tá bom? É isso aí. Da mesma forma que vocês viram nos gráficos anteriores, né, por exemplo, do setor da indústria do processamento do ferro, o uso do óleo combustível caiu, né, principalmente na época em que aumentou o preço do petróleo. Aos poucos, o óleo combustível foi sendo substituído pelo gás natural, por quê? Porque muitas das indústrias químicas estão próximas a grandes redes de gasodutos. Onde eles estão? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio, Espírito Santo e Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e estado do Amazonas. Acho que não chega no Piauí, já não chega. Então, assim, o grosso, né, da produção e consumo do gás natural estão próximo do litoral. Tá? Aí apareceram também aí outras fontes de energia a serem consumidas no setor químico. Tá? Destilarias no caso, produção de etanol. Então, de novo, quando vocês observarem esses sinais negativos, material entrando e positivo, material saindo. Então, quando fala cana-de-açúcar, né, entra na usina, e aí por exemplo, né, dos 17.296.000 toneladas equivalentes de petróleo embutidos na cana, 14.343.000 toneladas equivalentes de petróleo estão no caldo da cana. Tá? Só que no processo da produção do etanol, não precisa usar apenas o caldo da cana, recém-extraída da cana. Também você pode usar o melaço. Então, na destilação, você pode usar tanto o caldo quanto o melaço. O que é melaço? Aí vai depender do contexto. O melaço pode ser o caldo da cana processado, né, levemente desidratado, né, aquela pasta. A grande vantagem de usar o melaço é que ela tem uma durabilidade muito maior que do caldo da cana, porque o grande empecilho da cana, de usar cana, em especial caldo, é que ela escurece, ela estraga muito rápido. Se você desidratar e virar melaço, ele vai durar um pouco mais. Olha só que bacana. Você nunca vai ver, por exemplo, uma indústria extraindo o caldo da cana e transportando a longas distâncias para outro lugar. Então, só existe o quê? Uma indústria que faz tudo. Extrai o caldo da cana
e destila, ou fermenta e destila para produzir etanol ou produz açúcar. Agora, melaço não, existe importação, exportação de melaço para produção de rum. Vamos dar um exemplo, a, a Bacardi, que é a principal marca de rum do mundo, né, tem lá sua principal fábrica em Porto Rico, ela utiliza melaços, blends, misturas de melaços provenientes de vários países. Tá? Então, planta a cana, colhe a cana, extrai o caldo, produz melaço e exporta. Coloca em barris, sei lá, em tanques e exporta. Tá? Para produção, por exemplo, no caso do rum. Mas nada impede de fazer a mesma coisa para a produção de etanol. Tá? Só que também existe outro contexto, o melaço, também chamado de mel pobre, que é um subproduto da indústria do açúcar. Tá? O caldo da cana, ele é tratado e vai para a indústria do açúcar, só que no final, a água que sai do açúcar, que ela ainda contém um pouco de açúcar, só que não dá mais para ser usado no processamento, não dá para extrair mais açúcar a partir de um certo teor. Se a água tiver pouco açúcar, já era. Esse material que é chamado de mel pobre ou mel final pode ser usado na alimentação animal, mas também pode ser usado na produção de etanol, pode ser usado para fermentar e depois destilar. Então vamos lá, do caldo da cana e do melaço, vocês conseguem extrair, produzir o quê? O álcool etílico, o etanol. Uma parte dela é anidro, aquela que é misturado a gasolina, e o hidratado, aquela que quando você vai lá no posto, completa com álcool. Até 7% de água é permitido, agora o álcool anidro não. O álcool anidro é mais caro, por quê? Porque você produz o etanol hidratado e passa para o processo de desidratação para produzir etanol anidro. É uma fase a mais. E essas perdas que aparecem em algumas tabelas mostram o quê? Alguma perda no processo, vazamento, desperdícios e tal, né? Porque as centrais sucroenergéticas, né, colocam os valores, a empresa de pesquisa energética faz a soma e sempre os valores nunca, assim, nem sempre os valores batem, nem sempre, nunca batem, vocês estão vendo aqui, né? Nunca tem zero, né? Resumidamente, esse é o exemplo tal de uma planta sucroenergética, tá? Aqui é um prédio onde ocorre a extração do caldo da cana. A grande maioria das usinas na grande maioria das usinas o caldo é extraído o caldo é extraído por meio de moagem, por rolos. Só que esse aqui é um processo que tem em outros países é disparado o principal. No Brasil, apenas poucas usinas possuem. Por exemplo, a Monte Verde, né, que é da Bunge, lá em Ponta Porã, tem esse prédio aqui que é o difusor, que é um outro processo de extração do caldo, que é um processo que é mais térmico e menos mecânico. No caso da moagem, é totalmente mecânico. Mas, enfim, tanto a moagem como difusão, como o processo de difusão, são usados para a produção do caldo, da extração do caldo da cana. E aí, por exemplo, se for para produzir etanol, extrai o caldo, faz o tratamento do caldo, que possivelmente nesses tanques grandes, tá? O tratamento do caldo, que é limpeza, desinfecção, né? Porque tem micro-organismos que podem prejudicar o desempenho da produção do etanol. Aí depois o tratamento do caldo, aí tem dois caminhos, ou vai para a produção de açúcar, que é o processo de cristalização, ou vai para a produção de etanol. Aí depois do tratamento do caldo tem a fermentação. Tá? Eu imagino que seja esses tanques aqui, né? Que geralmente são dornas grandes, tal. Não, ou é açúcar? Não, eu acho que são esses mesmos. A fermentação, né? Onde a conversão dos açúcares em etanol, especialmente sacarose e glicose, frutose também, usando leveduras, né? Saccharomyces cerevisiae, né? Que é uma levedura também usada para a indústria do pão, para a produção de pão. Aí depois, né, da fermentação, né, há uma produção aí, porque é o seguinte, o caldo depois de tratado, ele tem um teor de mais ou menos, vamos colocar em média 15% de açúcares. 15% de açúcares, vamos supor aí 80, 85% água, o restante são impurezas, são algum pouquinho de terra que sobra, um pouquinho de cinza, se for o caso, tem vitaminas, proteínas, etc., né, que tem na garapa.
mas o intuito aí é aproveitar apenas os açúcares, né? Se for, tanto faz produção de açúcar, a sacarose, né, que nós conhecemos, ou etanol. Aí tá. Aí coloca-se a levedura para a levedura consome os açúcares e converte em etanol. Teoricamente, metade da massa do açúcar vira etanol, outra metade, vamos colocar aí 49% pelo menos na teoria, vira dióxido de carbono, tá? Que a maioria delas eles liberam para a atmosfera. Algumas algumas usinas são poucas que comercializam o CO2 para a indústria de bebidas, bicarbonato de sódio, pode ser usado aí para combater incêndios, também é usado como fluido refrigerante em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, tá? Mas voltando aqui, aí tem a conversão dos açúcares em etanol, aí tem a destilação, que faz a separação por temperatura do etanol, porque o que entra nos destiladores? O caldo fermentado, a garapa fermentada. Mas o destilador ele vai separar o etanol do resto. Esse resto é a vinhaça que atualmente é usada para fertirrigação na agricultura, né, no campo, para fornecer os nutrientes para o campo. E aí, o que acontece? Desse volume de caldo fermentado, você consegue extrair no máximo, sendo muito otimista, 8% de etanol. Tá, isto é, a cada litro de etanol, você produz aí 12 litros de vinhaça em média. Tá? Que essa vinhaça é o quê? É água, são aqueles componentes que tem no caldo de cana que não são aproveitados no processo. Só que aí depois de passar por várias torres de destilação, né, que possivelmente os que estão aqui mais no fundo, acho que esses aqui também são, se não me engano, né, ele vira etanol hidratado, aí passa para o processo de desidratação. Agora eu estou confundido aqui. Aqui, as torres de destilação aqui no fundo, essas aqui devem ser de desidratação, se não me engano. Desidratação e extração da água que sobra do processo de destilação, até produzir aí o etanol anidro. Tá? Há uma variedade muito grande do tamanho da planta, do tamanho da indústria, né? Tem indústrias muito grandes que tem uma quantidade muito maior de torres, tem edifícios maiores de extração do caldo, enfim. Mas vai depender muito do quanto de cana que vai chegar, né? Porque às vezes quando você faz um projeto de uma usina, ela vai junto, por exemplo, o quanto de cana que vai ser colhida. Porque se tiver pouca cana, não adianta instalar uma indústria grande, né? Outro exemplo também, algo muito importante que tem aí, né? Especialmente usinas mais eficientes, mais modernas, né? É um monte de bagaço. Porque assim, a cada tonelada de cana você consegue extrair aí, por exemplo, vamos colocar a cada tonelada, vai 80% caldo. Então, a cada tonelada de cana, 800 quilos de caldo, 800 litros de caldo, 80%. Só que apenas uma parcela desse caldo é açúcar, né? 10 a 15%. O bagaço, que é em torno de 20, 25% da massa da cana, ela é jogada aqui no campo, fumando esses montes aqui. Tem trator que fica revolvendo tal para melhorar aí a secagem do bagaço. Então, em plena safra, tudo bem que em plena safra o bagaço também é consumido, ele é queimado nas caldeiras, né? Como por exemplo aqui neste caso aqui, esse prédio aqui, deixa eu ver esse outro aqui que eu não prestei atenção, aqui eu acho que ele não tá, não tá, mas aqui ele aparece. A impressão que dá é que essa planta industrial é menor que essa aqui. Bom, tem aqui a caldeira que gera vapor para os processos industriais para gerar energia elétrica, mas aí sempre aqui, por exemplo, esse prédio aqui é com a certeza, esse aqui, ó, com a certeza é onde fica a turbina a vapor, e aqui a caldeira. A caldeira gera vapor que alimenta essa casa de máquinas aqui onde tem a turbina a vapor. Gera-se eletricidade, né, para a extração do caldo, por exemplo, para todos os processos necessários, iluminação, enfim, né? Aí termina a safra, tem entre safra. Muitas vezes sobra bagaço. Entre safra, na região centro-sul do Brasil, ele vai de janeiro, pega janeiro, fevereiro, março, dependendo da usina.
dependendo da disponibilidade de cana também. Que às vezes acontece de faltar cana, tem algum problema climático, chover demais e tal, e acaba não dando tempo de colher toda a cana, enfim, porque as usinas elas têm um dia planejado para parar as atividades. Porque na entre safra que é feita aí uma manutenção mais profunda. Durante a safra, às vezes há interrupções, né, principalmente em dias que chove muito. Porque se chove muito, fica difícil, né, o colheitadeiro, os caminhões irem para o campo. E o que acontece? É um processo, como diz na engenharia de produção, just in time. Colhe a cana e já vai para ser moída direto, desculpa, vai ser usada direto na indústria. Não tem tempo para ficar muito, não tem muito tempo para ficar parado, porque cana estraga rápido. Então colhe a cana, apenas algumas horas já está sendo processada. Ainda mais é cana colhida mecanicamente, né, que os pedaços são pequenos, estraga mais rápido do que colheita manual, que os pedaços são maiores. Mas o importante aqui, né, o grosso da energia consumida na usina sucroenergética é o bagaço. E é muito, às vezes sobra, tanto que tem usinas que inclusive vendem para indústrias próximas para queimar caldeiras. O grande problema do bagaço, ela tem muitas cinzas, tem muita umidade, mas é um combustível barato, porque é um subproduto da indústria, é um resíduo agroindustrial, é um subproduto agroindustrial. E tem algumas usinas que estão aproveitando um pouco da palha também que sobra na colheita da cana, se for aquela colheita mecanizada, um pouco da palha fica retida no solo para recuperação do solo, o tal do plantio direto, para proteger o solo também, né, de as contrações diversas aí, né, inclusive de, como é que se fala, pragas, mas uma parte da palha pode ser misturada ao bagaço e ser queimado na caldeira. Porque uma planta, a cana, né, do gênero da espécie Saccharum officinarum, é mais ou menos 20 a 25% da cana vira bagaço. Em torno de 10% da planta é palha. Só que o poder calorífico desses 10% de palha é o mesmo que dos 20 a 25% do bagaço. Isto é, tem muito mais energia na palha do que na cana. É só fazer o teste. Se você tentar tacar fogo na palha, ela queima muito mais rápido do que o bagaço. Tá? E por natureza a palha tem menos umidade. Só que tem um detalhe: 20 a 25% de cinzas. O bagaço é em torno de 8, acho. Tá? Mas independente, né? As caldeiras estão preparadas para queimar apenas um pouquinho aí, menos de 10% de palha, mas muitas usinas acabam queimando só 1, 2%, e uns 98, 99%, por exemplo, 95% é bagaço. Mas como eu estava falando daquela hora, né? Tem algumas usinas que vendem bagaço, né? Principalmente quando sobra, para outras indústrias, tá? Só que são indústrias próximas, porque não tem viabilidade econômica levar para muito longe, tá? Porque é um combustível de baixo poder calorífico, tem muita umidade, muitas cinzas, tá? É de baixa qualidade, em comparação, por exemplo, até mesmo a madeira, a lenha é melhor, tá bom? E só uma coisa, o startup, ao início da operação de uma caldeira, muitas vezes é feita queimando lenha. Aí depois que vai jogar bagaço de cana, tá? Porque lenha ela tem mais energia, tem mais um poder calorífico maior, por massa, por volume também. Olha aqui um monte de bagaço, tá? E tudo isso com certeza vai ser queimado aí, inclusive na entre safra, porque tem usinas sucroenergéticas que têm contratos para fornecer energia elétrica na entre safra. Então, a extração do caldo está parado, a produção de açúcar e etanol estão parados, aí só está lá o consumo do bagaço para queimar e gerar energia elétrica. Tá? E o calor excedente da casa de máquinas, né, do que sai lá da turbina a vapor, né, geralmente é desperdiçado, porque esse vapor residual, muitas vezes, é usado nos processos industriais, lá na produção de açúcar, tratamento do caldo, na destilação, que consome muito calor, né? Porque destilação é térmico, é um processo térmico, tá? Às vezes tem usina que falta, não consegue produzir energia elétrica na entre safra, porque às vezes pega uma cana pouco fibrosa, tá? Eu estou falando isso porque
dentro da espécie Saccharum officinaro, que é a cana-de-açúcar que nós conhecemos, existem inúmeras variedades que foram adaptadas de acordo com o clima, tipo de solo, índices pluviométricos, resistência a pragas, resistência a agentes diversos, até mesmo plantas adaptadas à colheita mecanizada e assim por diante. Tá? Essa é uma foto de uma usina de etanol de milho, lá no Mato Grosso, de capital, uma parte do capital veio dos Estados Unidos, tá? Cidade de Lucas do Rio Verde. Existem uns processos a mais dentro da usina de etanol de milho em comparação com o etanol da cana, porque o amido é um açúcar polissacarídeo bem maior que a sacarose. Então precisa passar, neste caso aí, o amido precisa passar aí por um processo de quebra da molécula, da grande molécula de amido e molécula de glicose menores, né? Então tem o processo de hidrólise, que é algo que não tem na produção do etanol da cana. E é esse tipo de planta industrial que eu falei que eles compram energia elétrica, e aqui do lado vocês estão vendo tem uma florestinha de eucalipto. Planta eucalipto, 5, 6 anos depois, colhe para produzir a lenha. E consome muito, né? Porque é um processo industrial aí que tem destilação, tratamento do caldo, consome muito calor, muita energia. A grande vantagem do milho, ela pode ser estocada por longos períodos de tempo. E no Mato Grosso, ela tá crescendo muito. Por quê? Primeiro, para dar maior valor agregado ao milho mesmo. Porque a maior parte do milho produzida no Mato Grosso, que é o maior produtor nacional, ela é exportada in natura. E o custo do logístico é muito alto, porque leva para o Porto de Santos, Porto de Paranaguá. Os portos estão muito distantes. Então, em vez de transportar para vender para a China, por exemplo, pode ser vendida para uma indústria como essa para produzir etanol, servindo até, quem sabe, no futuro, para o Mato Grosso exportar etanol para os outros estados. Por exemplo, quando o Mato Grosso importa do estado de São Paulo gasolina, os vagões ferroviários, os caminhões, né, levam gasolina de São Paulo para o Mato Grosso, na ida, na volta pode levar etanol. É a tal da logística reversa, ganha nos dois lados, na ida e na volta. Tá? E o subproduto que eu falei no vídeo anterior, né, o DDGS, que é uma sigla que significa sólidos. Como é que é? Não, grãos solúveis, agora grãos solúveis secos e destilados. Dried, dried distilled grains solubles, tá? Enfim, DDGS, ou também DDG, que é o quê? É o subproduto da destilação da produção do etanol do milho. É, digamos, os componentes que tinham no grão sem o amido, ou com pouquíssimo amido. São principalmente proteínas usadas na alimentação animal. Ao contrário da produção do etanol da cana, ela precisa de comprar energia. Eletricidade, né, no Brasil é principalmente energia elétrica renovável e também aqui outra energia renovável, a lenha. Algo que não tem nos Estados Unidos, ainda mais Mato Grosso e Goiás não tem, como se fala, gasodutos, né? Então tá aí, estão construindo várias usinas aí de etanol de milho no Mato Grosso, tá? E vocês viram aí no vídeo anterior que o custo tem até, dependendo da situação da ocasião, tá até mais baixo que o do etanol da cana, tá? Que todos os processos, né, desde aqui fala em moagem, mas também tem difusão, né, para extração do caldo, tá? Que consome muita energia elétrica, tá? Porque tem motores elétricos potentes para movimentar os rolos, né, uma extração mecânica. Usinas mais antigas, o acionamento das moendas se dá por turbina a vapor, tá? Aí tem sulfitação, calagem. Sulfitação é um processo polêmico porque usa enxofre para clarificar o caldo. Isso principalmente para a produção de açúcar. E é um processo que alguns países importadores estão proibindo. Por quê? Porque o enxofre inserido no caldo pode até gerar ácido sulfúrico. Então, tem indústrias que estão usando ozônio em vez de enxofre. Tá? Calagem, como o próprio nome diz, cal, aquecimento,
aquecimento, né? Porque insere-se calor, aquece o caldo, né? Para matar os micro-organismos, né? Nocivos ao processo industrial. Clarificação, aí tem lá filtragem, né? Aí produz um subproduto que é chamado torta de filtro, que é principalmente pedra fina, pó de pedra, terra, pedaço de folha, são as impurezas minerais e vegetais, tá? Que são usados aí na adubação. E aí, dependendo do processo, né? Aí tem aqui evaporação, tá? Para evaporação. Aí aqui é mais produção de açúcar, né? Cristalização, centrifugação e tal. Só que tem uma coisa, né? Isso aqui, por exemplo, né? Sulfitação, calagem, tá para produção de açúcar. Para produção de etanol, né? Se for pensar em fermentar o caldo, então tem aqui moagem. Aí tem um outro processo aqui, né, que não aparece, né, que é o tratamento do caldo, embora esses sulfitação, calagem e classificação também é tratamento do caldo, né, também produz, né, torta de filtro, ok? Só que aí iria direto aqui para a fermentação. Agora esse aqui, principalmente aqui, evaporação, cristalização, centrifugação, secagem é para produção de açúcar, tá? Sulfitação, eu não imagino usar sulfitação nem calagem para produção de etanol, não imagino. Mas para a produção de açúcar, sem dúvida, tem. Tá? Inclusive, classificação. Por quê? Porque quando você produz açúcar, você quer um açúcar 100%, porque os clientes querem matérias-primas puras. E uma forma de purificar é clarificando, extrair as impurezas, né? E por consequência fica claro, fica cristalino, tem açúcar refinado, tem açúcar cristal, né? Mas vamos voltar aqui para a produção do etanol. Extração do caldo, tratamento do caldo, fermentação e depois destilação. Só que na fermentação também pode usar um subproduto que eu falei antes, né, da produção de açúcar, que é o mel pobre, que é um caldo com pouca quantidade de açúcar, que não dá para recircular mais, não dá para extrair mais açúcar, mas pode ser usado para fermentar. Na fermentação usa levedura e tem aqui o processo da reciclagem da levedura, usa acho que 5, 6 vezes a levedura e depois seca ele, desidrata para alimentação animal. E as torres de destilação, que geralmente são torres altas, né? Por quê? Porque você ferve o caldo fermentado, aí eu alcançar em torno de, vamos colocar aí uns 80, entre 80 e 90, um pouquinho, entre 80 e 95 graus. Não, 95 graus é muito. Entre 80 e 90, você consegue extrair um etanol com uma menor quantidade de água. Tá? Aqui vocês estão vendo que está passando por várias torres, isso é verdade, né? Não é apenas uma torre que faz tudo. Então, o caldo fermentado, ele passa na primeira torre e retira-se, consegue retirar um pouco da água, consegue retirar um pouco das impurezas, e outro consegue tirar mais um pouco, mais um pouquinho, né? Escalonado, até produzir etanol hidratado. E o material residual é a vinhaça, que é usada na fertirrigação, tá? Aqui, por exemplo, é uma planta de biodiesel. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, desculpa, gente. Tá, destilarias, né? Aqui que eu tinha comentado com vocês, ok. Tá, setor sucroenergético é isso. Usina de biodiesel. O que é biodiesel? É um combustível de origem animal ou vegetal que pode ser usado como um substituto ou alternativo ao óleo diesel de origem mineral. O biodiesel, o principal processo é a transesterificação. Ele consiste no quê? No uso de óleo vegetal, óleo de peixe ou gorduras animais, que são misturadas com algum álcool, um pouquinho de catalisador para acelerar a reação, e nela consegue extrair o biodiesel e a glicerina. Ou melhor dizendo, o nome que eles dão, resíduo glicérico, que é rico em glicerina. Por que isso? Porque o óleo vegetal ele não pode ser queimado direto no motor do caminhão. Tem gente que diz que pode e tal, que o motor funciona, mas as paradas são muito mais prematuras. Por quê? Porque o óleo ele é mais grosso do que o diesel, do que o biodiesel. Por que ele é grosso? Devido à glicerina. E a glicerina, quando ela é queimada, ela gera uma borra. Tá? Essa glicerina que está dentro da estrutura molecular do triglicerídeo, que é o principal tipo de molécula existente nos óleos vegetais e gorduras animais.
Então, assim, você retira, né? Você quebra a molécula do triglicerídeo e quebra em moléculas menores, sobra uma molécula de glicerol, ou glicerina, né? Glicerol é o nome mais técnico, é o nome da molécula. E aí você consegue produzir aí ésteres, que são os componentes, os principais componentes do biodiesel. Que são o quê? São substâncias mais finas, menos viscosas, com propriedades mais próximas ao do óleo diesel, que podem ser perfeitamente consumidas no motor de combustão interna. Tá? Então, o que acontece? Existem plantas de diversos tamanhos, tá? Mas digamos que o grosso da indústria do biodiesel no Brasil, atualmente tem 51 plantas industriais, o grosso delas utiliza óleo de soja. Em torno de 3/4, ou até um pouquinho mais, né, 75, 80% de todo o biodiesel produzido no Brasil utiliza óleo de soja. Aí tem também, em menor número, óleo de semente de girassol, óleo de canola, óleo de palma, também chamado de dendê, e assim por diante. Em geral, as usinas de biodiesel elas são flexíveis. Em que ponto? Elas podem usar óleo de diversas matérias-primas, tá? Soja, como falei, soja, milho, canola, semente de girassol e assim por diante. Houve uma iniciativa passada aí de uso do óleo da mamona, só que o óleo da mamona é tão viscosa que ao produzir o biodiesel do óleo da mamona, ela não atende às especificações para ser usado em motor de caminhão, por exemplo, de veículos pesados em geral, né? Motor a diesel. Tá, aí vocês estão vendo aqui uma planta de um tamanho razoável, tá? Geralmente aí tem uma pequena caldeira para gerar calor, porque tem processos de purificação da matéria-prima, por exemplo, que exige um pouco de calor, né? Principalmente para desidratar, para retirar a água. Mas, em geral, não é uma indústria energointensiva. Ela não consome tanta energia, tanta eletricidade quanto uma usina de etanol. Porque a maior parte dos processos aqui são processos químicos, que nem sempre exigem calor. Tá? Bom, o que acontece? A usina ela já recebe óleo, tá? O óleo pronto, né? Não precisa receber a soja e extrair o óleo da soja. Ela nada impede também de ter uma planta conjugada de extração, né, do óleo, da semente, enfim, né? Mas não é obrigatório. Eles podem comprar o óleo. A qualidade do óleo de soja, claro que é menor, é inferior ao do óleo comestível, então desde a extração do óleo passa por alguns processos de purificação, mas os processos de purificação para óleo comestível o número é muito maior. São vários processos, alguns que não tem para óleo para fins de produção de biodiesel. Por exemplo, agora se você usar material residual, a vantagem de usar material residual é que ele é mais barato do que matéria-prima nobre, como óleo de soja, por exemplo. Quando eu falo matéria-prima nobre, é que o óleo foi produzido, né, apenas para esse objetivo. Tá? E matéria-prima residual aí tem o quê? Principalmente o sebo bovino, que é a segunda principal matéria-prima. Em torno de 15% do biodiesel nacional vem do sebo bovino. Existem plantas de produção de biodiesel conjugadas a frigoríficos, abatedouros. Tá? Então, por exemplo, em Lins, interior de São Paulo, tem lá um frigorífico que do lado foi construída a maior usina de biodiesel de sebo bovino do mundo. Tá? E aí, no final das contas, né, também produz biodiesel, né, a vantagem, né, material residual é mais barato, só que a desvantagem é que material residual ele tem mais impurezas, a composição é mais irregular. Mesmo que sendo mesmo que sendo apenas de uma origem, como nesse exemplo aí de Lins, né, que eu falei. Agora, se você usar óleo de fritura, é mais complicado ainda, na minha opinião. Por quê? Porque existem várias origens do sebo bovino. Eu falo assim, várias residências, vários restaurantes, etc. Né? Então, tem gente que usa para fritar óleo de soja, tem gente que usa óleo de semente de girassol, óleo de milho. Então, e as composições são diferentes e o óleo de fritura de ambos vai ser diferente. Uma coisa também é usar
o óleo várias vezes, outras vezes é você usar o óleo até exaustão, aí fica aquele óleo escuro, cheio de impurezas, cheio de sólidos. Então, o que acontece? Chega na usina um óleo barato, uma matéria-prima barata, porém tem que passar por mais processos de purificação, de tratamento, até conseguir um óleo com o mínimo de qualidade necessário para a produção do biodiesel. E aí, ao passar pelo processo de transesterificação, né, depois de em torno de 20 horas, o biodiesel ele é menos denso, fica em cima. O resíduo glicérico fica embaixo porque ele é mais pesado. Ele tem uma densidade aí, se a água é 1, então o resíduo glicérico é em torno de 1,2, 1,3. E o biodiesel, se não me falha a memória, é em torno de 0,8, 0,85. Será que isso não é factível? É, por aí, isso, entre 0,8 e 0,85, porque o óleo comestível, né, em torno de entre 0,85 e 0,9. Então, assim, o resíduo glicérico 1,2 a 1,3, o biodiesel entre 0,8 e 0,85 e o óleo, que é a matéria-prima, entre 0,85 e 0,9, que é o número intermediário do biodiesel com o glicerol. Tá? Ele tende mais para o biodiesel, né, porque a cada litro de um óleo vegetal, você consegue aí em torno de 1 litro de... A cada litro de óleo vegetal, você consegue aí em torno de 900 ml a 1 litro do biodiesel. Só que, na transesterificação, que eu falei no começo, usa-se o álcool. O mais comum é o metanol. Existem pesquisas aí com o objetivo de substituir o metanol pelo etanol. O grande problema, o metanol é extremamente tóxico. A maior parte do metanol brasileiro é importado. E até onde eu sei, todo o metanol, quase praticamente todo o metanol produzido do mundo, vem do gás natural. É por isso, até falei em algum vídeo anterior, é por isso que o biodiesel ele não é totalmente renovável, porque ele usa uma matéria-prima não renovável. Mesmo que faça parte de 10 a 20% da gama de todas as matérias-primas, 10 a 20%, 20% acho que já até é muito, tem a questão do uso do metanol. Se usasse etanol, aí poderia dizer que é 100% renovável. Tá? No caso da indústria de etanol, não se usa alguma substância não renovável no processo. Agora o biodiesel usa. Tá? Por que usar metanol? Porque ele tem uma melhor reatividade, ele é mais eficiente, que a reação química, a eficiência da reação de transesterificação é maior. Então, já se trabalha em 98%, 99%. Vamos colocar 95% a 99% de eficiência de transesterificação usando metanol. Usando etanol já é menos. Por isso que não foi adotado ainda. E por incrível que pareça, mesmo no Brasil, o metanol é mais barato do que o etanol, mesmo sendo importado. Por que pesquisar o uso do etanol nesse caso? Questão de ser renovável, né? Caráter renovável e pelo fato do etanol ser praticamente todo produzido internamente. E às vezes tem falência, tem fechamento de uma grande produção, uma grande indústria fora do Brasil, aí tem problema com greve de Receita Federal, então mexer com produto importado é sempre mais encrencado. Ainda mais que, para se tornar viável economicamente, só existe em operação grandes indústrias de metanol. São poucas indústrias que produzem uma grande quantidade. E uma das aplicações do metanol é transesterificação. Existem outras, né? Que não cabe falar aqui por enquanto. E o que eu faço com o resíduo glicérico? Você pode usar a glicerina, que é extraída do resíduo glicérico, tem várias aplicações, produção de sabonete, produção de pasta de dente, enfim, né? Só que as indústrias de pasta de dente, por exemplo, não curtem muito pegar a glicerina como resíduo glicérico da indústria do biodiesel, porque pode ter traços de metanol. Como eu falei agora, uns 5 minutos atrás, ele é tóxico. Então, por isso que eles preferem pegar glicerol oriundo de processos usando substâncias sintéticas derivadas de petróleo. Tá? Mas nada impede também de pegar a glicerina do resíduo glicérico da indústria do biodiesel. A maior parte do resíduo glicérico produzido no Brasil é exportado para países como a China, Índia também.
Ele é exportado em torno de 150, 200 dólares a tonelada. E os chineses, os indianos, por exemplo, conseguem vender a glicerina pura a preço aí que vai entre 1.000 a 1.500 dólares a tonelada. Tá? Inclusive para a indústria de pasta de dentes, de sabonetes, né, produtos de higiene, shampoos, etc. Também usa pequenas quantidades de glicerina para misturar aí a princípios ativos para a produção de remédios, medicamentos, né? Mas é pouca coisa. Bom, existem trocentas aplicações, não cabe falar aqui por enquanto. Tanto o processo de produção de etanol quanto de biodiesel, eu falo numa disciplina que às vezes eu ministro, né, que chama Tecnologias para a Transformação da Biomassa. Tá? É bem bacana, né, porque acabo falando por horas e horas no assunto que eu gosto muito. Tá? Mas não cabe falar aqui dos detalhes de ambos os processos. Né? Agora a pergunta, a fonte energética do biodiesel. Aqui o processo, né? Aqui deve ser, acho que português de Portugal, né? Porque tá torta gorda, né? Eles usam o termo gordo, aqui é mais graxo, né? O termo graxo. Então, aqui no final, produção de biodiesel e glicerina bruta, que é o que eu falei que é a glicerina que as usinas exportam a preço bem de banana, né? Infelizmente, lá para a China e para a Índia, porque lá nesses dois países que tem grandes indústrias de purificação, né, dos resíduos glicéricos. Só de curiosidade, é um produto mal cheiroso, um odor bem desagradável, escuro. Aí tem o primeiro processo, né, a primeira fase da purificação, é porque assim, varia muito, mas vamos colocar em torno de 60% dessa glicerina bruta, glicerina. O resto é água, traços de catalisadores, traços de metanol, traços de óleos ambos que não foram reagidos, e também algumas substâncias que não foram processadas, que estão dentro dos óleos, porque óleo não são apenas triglicerídeos, que eu falei um tempo atrás, que é a principal substância, né, a qual produz o biodiesel. Lá também tem ácidos graxos, que também pode ser usados, né, para a produção de biodiesel, né, converter ácido graxo em ésteres, né, que são as moléculas orgânicas da química orgânica que compõem aí o biodiesel. Então, biodiesel, os ésteres podem ser produzidos tanto de triglicerídeos quanto de ácidos graxos. Mas só que tem também outras substâncias que muitas das usinas de biodiesel aproveitam para outras finalidades. Por exemplo, tocoferol, que é a vitamina E, que naturalmente tem no óleo de soja, mas no processo aqui do tratamento, né, dos óleos, ela é descartada. E se devidamente tratada, ela pode ser usada para vender para algumas indústrias de alimentos como agente antioxidante, até mesmo para indústria nutracêutica de cápsulas, enfim, né? E medicamentos, enfim. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, né, decantador. Por quê? Porque tem frações de reagentes que não reagiram, então eles recuperam para recircular, tá bom? Aí tem alguns processos de limpeza do biodiesel, né, extração de impurezas, tal, né, que acabam gerando resíduos efluentes específicos que devem ser devidamente tratados, tá bom? E o teor, né, a composição dessas impurezas vai depender muito do processo de produção do biodiesel, mas também vai depender muito da matéria-prima. Teve uma hora que eu falei para vocês, né, que utiliza-se catalisadores para acelerar as reações. Há uma proporção pequena, algo como uma parte de catalisador para 100 de óleo, e o catalisador ele pode ser recirculado. Qual que é o uso? O mais famoso é o metilato de sódio, mas também tem ácido cítrico, ácido fluorídrico, aí o pessoal vai muito pelo custo, pelo preço. Tá? Vamos lá. O resíduo glicérico ele é inflamável, pode até ser usado para queimar. Só que não é, só que tem que tomar muito cuidado, porque você vai queimar a glicerina, ela pode gerar substâncias tóxicas. Tem uma que chama acroleína, que é cancerígena. Além da glicerina bruta, tem um monte de impurezas, né? Como eu falei, traços de metanol, traços de catalisadores que não pode queimar de qualquer jeito. O primeiro processo da purificação da glicerina bruta, ela vira glicerina loira, que aí já é um pouquinho mais clarinha, né? Por isso que chama loira, né? Porque é meio amarelado.
uns 90% de glicerina. E depois tem outro processo para produzir a glicerina como nós conhecemos, que é transparente. Tá? Então é isso. É que acho que aqui não aparece, né? Porque é uma indústria que não é tão grande quanto as demais, né? É uma indústria mais recente. Bom, vou falar mais uma aqui, mais uma indústria. Não ferrosos, principalmente alumínio. Tá? O alumínio, ele vem de um minério chamado bauxita, que é o principal disparado. Extrai-se a bauxita, o primeiro processo é a extração da alumina, que é um óxido de alumínio, e depois da alumina transforma em alumínio. Tá? Há um grande consumo de energia elétrica na conversão da alumina em alumínio. A alumina é um óxido de alumínio que é muito usado, por exemplo, para a produção de lixas, até mesmo usado em pasta de dente. Por quê? Porque pasta de dente, tá, né, usa-se material abrasivo para limpar os dentes, né, uma limpeza mecânica. Então, alumínio é usado na indústria de lixas por ser um material muito duro, tá bom? Entre outras aplicações. Então, aqui é uma mistura, né? Não é apenas alumínio, mas tem indústria do cobre, estanho, né? Enfim, ligas de estanho como zinco, latão, né? Etc. Não, desculpa, falei besteira. Indústria do estanho, processamento do estanho, até mesmo processamento do zinco, e aí a produção de ligas de estanho, como latão e bronze. Nossa, eu confundi. Latão e bronze. Tá? Vamos lá. Combustíveis. A boa parte dessas indústrias de não ferrosos, que eu falei agora, elas estão próximas a redes de gasodutos, perto das grandes cidades. Algumas delas visando até exportação. Tá? E tem uma coisa também, se for falar em alumínio, não devemos esquecer do uso das latinhas de bebidas, a cerveja, por exemplo, né? Isto é, da reciclagem. Consome-se 20 vezes menos energia ao reciclar uma latinha de cerveja, por exemplo, do que extrair o alumínio da natureza. Tá? Então é o seguinte, consome-se muito menos energia, tal, fica muito mais barato produzir alumínio da sucata, né, como refúgio do que da bauxita. E a grande vantagem de mexer com alumínio também, né, porque o ponto o ponto de fusão do alumínio é bem mais baixo que o do ferro, né, em torno de, acho que de 600 graus Celsius, do ferro em torno de 1.300, né, então consome muito menos energia. As indústrias de processamento do alumínio via reciclagem, elas podem ser plantas mais simples, elas pode ter em qualquer lugar, tá? Pelo fato de ser plantas mais simples, usa-se menos alumínio, então o investimento torna-se mais baixo, podendo ser instalado em qualquer lugar. Agora, a siderúrgica só convém instalar grandes usinas siderúrgicas, ainda mais que a capacidade no Brasil, infelizmente, está bem ociosa, no caso do aço, né? Mas vamos lá. Combustíveis, depende aí, principalmente aí do custo da energia, né? Porque esses insumos aqui usados mais para fins energéticos, tá? Nada impede, eu estou falando isso porque nada impede que nem no alto forno lá da siderúrgica, né? Que o coque é usado tanto como combustível como também para reagir quimicamente com o minério do ferro, né? Para o que chama de agente redutor. Vamos lá, campeões aí. Primeiro, eletricidade. Ok. Tá? Por exemplo, que eu falei, né? Da alumina e alumínio, o processo é de eletrólise. Por isso que consome tanta energia elétrica, por isso que a indústria do alumínio é uma indústria energointensiva. Tem uma usina, uma empresa chamada CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que tem uma planta industrial na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo, região de Sorocaba. Ela tem mais de uma dezena de usinas e de pequenas usinas hidrelétricas para fornecer energia apenas para essa indústria, para essa planta industrial. Também usa, por exemplo, coque de carvão mineral, gases com efeito de petróleo, óleo combustível. A tendência do óleo combustível é diminuir, né? Aí tem a ver com questão de custo, também implicações ambientais. Olha aqui, um grande galpão, né? Que tem aí laminação,
tem vários eletrolisadores um do lado do outro, tá bom? E elas utilizam muita energia elétrica, que a boa parte aqui da área é ocupada por transformadores, né, por estações de energia, tá bom? Aqui o processo, se for pensar, por exemplo, extrair o alumínio da bauxita, né? Então a bauxita ela é triturada, aí passa por processos químicos tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, processos físico-químicos para produzir o pozinho branco que é a alumina. Aí a alumina é conduzida no eletrolisador, onde ocorre a eletrólise da alumina, aqui ó, a L2O3 em alumínio. Então, por exemplo, injeta-se carbono, principalmente proveniente do coque de petróleo, tá? Que foi uma grande fonte de carbono, reage quimicamente com com alumina para produzir alumínio mais dióxido de carbono, tá? Eletrólise. Por isso que consome tanta energia elétrica, tá bom? Que mais, que mais, que mais? Indústria têxtil. Fiação, tecelagem, roupas, ah, roupa de camisa e banho e tal, não consome tanta energia quanto os outros. É mais eletricidade, né, para motores, tá? Talvez alguma coisa, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, tá? Enfim, lenha, gás natural, né, porque pode ter uma indústria com cogeração, né, pegar o gás natural para gerar energia elétrica para ser usada na própria indústria. Às vezes é alguma fonte de calor que, desculpa, eu não sei aonde, não sei, secagem, talvez, tá? Aqui. Alimentos e bebidas, claro que é muito relativo, depende do alimento, depende da bebida, mas eles usam muito calor para cozimento, para preparação desses alimentos, para preparação dessas bebidas, tá? E o incrível bagaço de cana, tá? Até mesmo disparado. E não estou nem falando, né, do etanol, que tem lá uma tabela que eu mostrei, né, destilarias, que é mais para etanol para fins carburantes. Mas o disparado aqui, bagaço de cana como fonte de calor, barato, né, abundante. Mas também tem outros aqui, né? O que mais? Gás natural, lenha, por ser até mais barato que muitos aí, né, como gás liquefeito de petróleo, a própria eletricidade, né, porque tem que alimentar sistemas de refrigeração, por exemplo, tá? Motores elétricos para esteiras, às vezes tem um forno elétrico, agitadores, né, tem tanques com agitadores, tá bom? Papel e celulose, né? Essa aí dá muito pano para manga, né? Que tem um gráfico que eu mostrei anteriormente, é a indústria que tem aí o maior consumo de energia por renda gerada. Aumentou muito a produção de celulose no Brasil porque teve plantas industriais que foram fechadas em países como Suécia, Noruega, Noruega não sei, mas Suécia, Finlândia, acho que no Canadá também. Também devido a implicações ambientais e também porque é muito mais produtivo produzir em países como o Brasil, porque devido à alta produtividade do eucalipto, que é o quê? Matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta, usado para papel higiênico, usado para livros, cadernos. Fibra longa é mais usada para jornal. Eu acho que no Brasil não produz. Acho que o Brasil importa, se não me engano. Mas fibra longa também pode ser usada para papel sulfite. É só pegar aí um papel sulfite produzido uma marca brasileira com uma marca de algum país do hemisfério norte. Você vai rasgar, você sente, você percebe que as fibras de lá são mais longas. Tá? Por exemplo, Três Lagoas tem duas grandes plantas de celulose, né? E lá passa, né, um gasoduto, Brasil-Bolívia, tá? Possivelmente neles usa esse gás natural para tal. Estão vendo aqui que a participação do gás natural não é pequena, mas o grosso mesmo é da lixívia, também chamada em português de licor negro, que é um subproduto que é uma mistura de substâncias inorgânicas com orgânicas provenientes da madeira, no caso lignina e hemicelulose. Porque no caso do eucalipto, se não me engano, em torno de 40% do eucalipto, das toras que chegam, das toras que chegam na base seca, né, isto é, sem considerar água,
Então, 40% das fibras é celulose. O resto é lignina e hemicelulose, ambas elas misturam, né, com substâncias inorgânicas formando o licor negro. Aí existe uma caldeira de recuperação que digamos que aproveita, né, da energia, né, do poder calorífico da lignina e da hemicelulose para gerar vapor, para alimentar os processos, né, aquele sistema se traz de aquecimento, desidratação das fibras da celulose, geração elétrica, enfim, por turbinas a vapor. E aí recircula, né, e recicla as substâncias inorgânicas. Aí tem conceitos como licor branco, licor verde no meio do caminho. E o principal combustível, no caso, é a lexívia, também chamada de licor negro. Tá? Aí tem eletricidade, agora as mais modernas elas conseguem vender, antes compravam. Usado para que a eletricidade? Motores elétricos para esteiras, tá? Um sistema aí de ventilação, se for necessário, né? Enfim. O que mais que tem? Óleo combustível, mas é mais em plantas mais antigas, a tendência é deixar de ser usado, tá? A lenha ainda é usado de certa forma, né? Etc. Mas aqui vocês estão vendo que o consumo está aumentando, porque a produção tá crescendo. Independente de crises, problemas econômicos que o Brasil passa, a indústria de celulose é uma das poucas que está tendo um vertiginoso crescimento devido ao aumento das vendas para o exterior. Tá atualmente um dos maiores exportadores de celulose do mundo, podendo ser até o maior no futuro próximo. Tá bom? Exemplo de uma planta, essa aí fica em Jacareí, tá? No Vale do Paraíba, interior de São Paulo. É uma planta não muito grande, tá? É uma planta aí da década de 70, mas ela tá, claro que foi modernizada, né? E aí tem, aí produz, né, a celulose, tá? Tem até tanques aqui, né, de rejeitos, né, para ser tratados devidamente. E uma parte da madeira que eles consomem ele é extraída de florestas plantadas da região, até mesmo extraídas de outras regiões, como por exemplo a região de Itapeva, que fica no sul de São Paulo, tá? Que são levadas de trem e também por caminhão. Tá? E geralmente muitas das indústrias como a siderúrgica, como a de papel celulose, né, elas consomem muita água, então é comum elas serem instaladas perto de rios. Tá? Antigamente, essas indústrias siderúrgicas elas poluíam muito, porque a queima, por exemplo, né, o consumo de energia lá do licor negro gera-se gases, é natural, porque são caldeiras, né, de recuperação, mas são caldeiras. E esses gases e também os rejeitos líquidos eram jogados na atmosfera. Isso tem causado inúmeros problemas, especialmente para a população que vive nas proximidades. Então, houve-se uma exigência aí para quê? Para diminuir esse impacto ambiental, diminuir a poluição do ar e da água. Tá? Por exemplo, a produção de celulose, antigamente era muito comum usar enxofre, da mesma forma que eu falei da produção de açúcar, para clarear o açúcar. Usava-se muito enxofre, agora, ao invés de usar o enxofre, usa-se ozônio, que é um processo muito menos agressivo ao meio ambiente. O ozônio é uma maravilha, gente. É muito usado na indústria química para purificar substâncias, clarificar, também podendo ser usada para tratamento da água. Por exemplo, em piscinas, em vez de usar cloro, usa ozônio. Peço desculpas aqui. A indústria da açúcar usa realmente enxofre, aqui usa cloro. Falei besteira. Então, nas centrais nas indústrias papeleiras usa cloro. Então teve até uns problemas em algumas indústrias que estavam jogando resíduos com cloro nos rios. Tá? Esse aqui é exemplo da planta de produção de celulose. Tá? A caldeira de recuperação que eu estou falando é aqui. Entra licor preto, licor negro, tá? E aí sai daqui, nesse caso, licor verde, e aí entra óxido de cálcio, por isso que vira licor branco. Cozimento. Entra aqui o cavaco, né, que é a madeira triturada, que é a madeira lá do lenho, do caule descascado. Ele é triturado, entra aqui no licor, mistura com o licor branco, que faz o que chama de cozimento. Claro, né, aquecimento, né, que nem na cozinha, né, cozinhar alguma coisa, consome muito calor.
para extrair a celulose da massa da massa da madeira, do cavaco. Aí tem aqui licor mais massa, cadê aqui a setinha? Licor mais massa, lavagem, usa-se água, né? Aqui o rio, ó, estação de tratamento de água, e aí faz evaporação, depois vai para a caldeira e tal. Tudo isso. E a caldeira, como falei, caldeira geralmente é o quê? Gera vapor para alimentar para alimentar o processo de cozimento, por exemplo, para secagem, tá? O branqueamento que eu falei que antigamente usava cloro, agora usa ozônio, tá? Que mais? Além da caldeira de recuperação, né, tem a caldeira da biomassa, né? Por exemplo, você pega a própria madeira, pega a raiz, pega a caule, pega cascas, queima ela para gerar vapor e também mais energia para alimentar o processo e também pode ser vendida para a concessionária. O principal processo de produção de celulose existente no mundo é chamado craft. Tá? E no Brasil, praticamente toda a celulose produzida no Brasil é por meio desse processo chamado craft, que é um processo, acho que de origem sueca, se não me engano. Tá? Indústria cerâmica, ela consome muito calor, né, devido aí ao cozimento da argila. Quando fala cerâmica, né, não apenas a argila em cima, também podemos inserir indústria de azulejos, de pisos, de artigos de porcelana, etc. Como muitas das indústrias de cerâmica no Brasil estão instaladas perto de redes de gás natural, é natural que eles consumam bastante gás natural, tá? Por ser um combustível relativamente barato. Ainda uma parte ainda consome mais lenha, tá? Porque olarias existem em qualquer lugar. Por exemplo, indústria de tijolos, de telhas, é algo assim mais democrático, né? Tem muitos lugares. Agora, pisos, revestimentos, louças de banheiro, aí são apenas algumas indústrias. E muitas delas perto de redes de gás natural, como as que tem Estado de São Paulo e Estado de Santa Catarina. Aí tem um pouquinho aqui de eletricidade, GLP, enfim. Vocês estão vendo aqui que a eletricidade é consumido muito menos do que lenha em gás natural. Isso mostra o quê? Que há um consumo muito maior de calor que eletricidade. Siderurgia também, muito mais calor que eletricidade. Petroquímica também, centrais sucroenergéticas também. Tá? Uma das poucas que consome mais eletricidade do que calor é, por exemplo, a indústria têxtil, indústria de eletrônicos, tá? Refinarias. O que entra na refinaria, principalmente? Óbvio, petróleo. Até poderia colocar aqui gás natural também, mas aqui só entra petróleo. Por que tem sinal negativo? Porque ela entra. E positivo, ela sai. No Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, o principal derivado é o óleo diesel. No Brasil, é comercializado o diesel S10, 10 ppm de enxofre, principalmente para caminhões mais novos. Uns 10 centavos mais caro que o diesel S500, que em breve vai ser extinto, vai ficar apenas o diesel S10. Aí tem o diesel 1800, que é um diesel mais para implementos agrícolas, empresas de mineração, né, lugares mais afastados de massas populacionais. Óleo combustível, a tendência é diminuir, tá? E alguns tipos têm sido extintos porque são muito poluentes, tem muito enxofre, tem muitos metais pesados, e é usado principalmente em caldeiras industriais e grandes embarcações. Óleo diesel, caminhões, veículos agrícolas, alimentar motores para geração de energia, mesmo que em curtos períodos de tempo, vamos supor um evento que dura algumas horas, ou em sistemas isolados, né, como falei vi uns vídeos atrás. Tá? Gasolina, automotiva ou aviação? Aviação é avião de pequeno porte. Gás liquefeito de petróleo, principalmente para cozinhas, e um pouquinho para empilhadeiras, principalmente 50% propano, 50% butano. Nafta, que é um derivado que ele não geralmente ele é usado para fins não combustíveis, principalmente para a produção de plásticos. Mas os seus componentes podem ser usados para a produção de outros derivados, como gasolina. Tá? Querosene, principal de aviação. Aí tem o querosene iluminante, que é vendido em latinhas, por exemplo, por pipoqueiros, só que vende pipoca. Mas antigamente, até a década de 60, existiam geladeiras movidas a querosene. Mas poucas casas tinham. Querosene de aviação, né, para aviões a jato. E aí tem outras aqui, como por exemplo, coque de petróleo,
alcatrão, que é um líquido grosso que pode ser usado para a produção de asfalto, né? Também chamado de piche. Bom, apesar da nafta aqui, tem uma outra linha aqui, produtos não energéticos de petróleo. Tá? E aí, ao fazer esse balanço, nem sempre os cálculos batem. Tem as perdas. Pode ser erro de cálculo, vazamentos, enfim, porque do petróleo também, gente, também é extraído gases de processo, gases assim, substâncias muito leves, né? Gás metano, etano, que geralmente é canalizado para queimar. Para queimar em flares, né, que é uma queima que é desperdiçada, né, combustível desperdiçado, ou queimar em algum processo, às vezes numa refinaria tem uma termoelétrica, queima o gás e gera energia, calor, eletricidade, né? Aqui, só de curiosidade, eu poderia falar isso bem depois. Eu falei tanto, né, que são vários tipos de petróleo. Aqui é uma produção maior de óleo diesel. Mas o que vocês devem saber é o seguinte: as refinarias elas são projetadas pensando em determinados derivados. Então, tem refinarias que produzem uma gama grande de derivados, outras produzem uma quantidade menor delas. Então, você faz o projeto da refinaria, já pensando no que você vai produzir. Se você quer produzir mais óleo lubrificante, então você faz um processo para ter mais óleo lubrificante. Só que para isso tem que usar sempre óleo bem pesado. Ah, eu quero uma refinaria para produzir mais gasolina. Aí precisa do quê? Do petróleo mais leve. E assim por diante. Tá? Então, a produção dos derivados depende do tipo de petróleo e da tecnologia adotada para a refinaria. Aí no Brasil aí deve ter em torno de 20 refinarias aí, grande maioria, mais de 99% do petróleo consumido pelas refinarias da Petrobras. Aqui são os tipos. Petróleo leve é encontrado na camada pré-sal, tá? É um petróleo menos viscoso, com menor teor de enxofre, que é usado principalmente para a produção de gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo. Aí tem o petróleo pesado, que é o que tem na bacia de Campos, camada pós-sal, tá? Também dá para produzir gasolina, óleo diesel, querosene, como falei para vocês, só que tem uma participação maior dos derivados mais pesados, como óleo combustível e piche. Petróleo ultra pesado, a areia bituminosa, que é o que tem no Canadá, o ultra pesado é que encontra na Venezuela. Tá? Ele é mais barato porque tem um processamento mais difícil. Bom? Porque ele é mais grosso, é mais difícil processar óleo muito grosso. Então, o que acontece? Consegue menos das frações leves e mais das frações pesadas. Tá? Esse aqui é exemplo, né, da indústria uma indústria do petróleo. Tá? Só ver uma coisa aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que o vídeo está ficando muito longo. Esse aqui vai dar muito pano para manga. Tá? O próximo vídeo eu vou continuar por aqui. Aí eu falo, talvez até volte um pouquinho, né? Acho que se voltar vai ser muita pouca coisa. Mas eu vou focar mais assim na indústria do petróleo em si. Essa aqui eu tenho que investir bastante tempo nela, tá? Porque aqui, ó, é um processo complexo, tá? Então, aqui alguns exemplos de refinarias, tá? Algumas fotos que eu peguei na internet mesmo, só para ilustrar, tá bom? Aí mais para frente falar do processamento do gás natural no próximo vídeo, tá? Então vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito longo. Vou descansar minha garganta também, né? Até daqui a pouco.